e agora estou ao vivo no Facebook. Então, aqui eu estou no Instagram, aqui eu estou no Facebook. A gente vai falar hoje sobre as 10 principais cláusulas que não podem faltar no contrato de um buffet. Então, se você que está me vendo trabalha com buffet ou conhece alguém que trabalha, marca essa pessoa aqui. Essa aula vai ficar gravada para ela ver depois, principalmente aqui no Facebook. Já estou vendo a Luciana, queridíssima, estarei com ela em agosto, né, no Encontro Nacional de Palestrantes. Então, compartilhe essa aula. Eu vou ser super objetiva, porque o legal é que ela fique curta para que as pessoas possam ver depois. Então, se você atua no setor alimentar, né, dentro do setor de eventos, se você atua com alimentação no setor de eventos, ou seja, buffet, sendo buffet fixo, buffet itinerante, hotéis que fazem eventos, restaurantes que fazem eventos, porque quando a gente usa essa nomenclatura buffet, na verdade é um nome que a gente escolheu para falar com todo mundo que faz alimentação. Então a gente tem a galera de confeitaria artesanal, que também, né, vai ser muito importante ouvir. Além disso, quem é de catering ou catering, né, que é o buffet de suporte do buffet principal, que é uma comida japonesa, um catering, enfim. Então, sem mais delongas, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, que aí eu já vou começar logo, porque o objetivo é que ela fique boa para as pessoas assistirem depois. Então, para esclarecer, essa não é a primeira aula gratuita que a gente está fazendo para buffet. Na verdade, esse mês a gente fez várias. Então, eu já deixei na descrição lá no Facebook, para quem está me acompanhando. A Ana está online. A Ana Mutizig, advogada, trabalhamos juntas, está aí dando suporte. Então, já está na descrição do Facebook as aulas online gratuitas anteriores que a gente também fez para buffet. Então, se você que está chegando agora não viu as anteriores, você vai poder consultar lá. E também a gente está fechando a nossa turma para o treinamento, que será segunda-feira, na cidade de Vitória, aqui de onde eu estou falando. É um treinamento intensivo. Hoje a gente já praticamente fechou a turma, a gente está estudando a possibilidade da gente ampliar para receber mais alunos, mas a gente vai estar com um treinamento intensivo muito interessante na cidade de Vitória. Então, às vezes, quem tiver interesse, me chama, que a gente está vendo, né, Ana, se a gente vai pegar uma salinha maior para receber todo mundo. Então, vamos lá. Quem está me ouvindo bem, marca uma pessoa que trabalha com buffet, confeitaria, a parte de itinerante, enfim, porque eu falo que é tão difícil, né, ter conteúdo para o nosso mercado. Então, não só eu, mas todo mundo que tira um tempinho para se dedicar a compartilhar, é importante que a gente incentive compartilhando. Então, vamos lá. 10 principais cláusulas que não podem faltar no contrato de um buffet. E agora você já sabe que quando eu falar buffet, eu estou me referindo a todos os segmentos alimentares que atuam no setor de eventos, incluindo a confeitaria. É só para ficar mais fácil para a gente mencionar, ok? Bom, primeiro, em relação... então, já expliquei que daqui para frente, sempre que eu falar buffet, você que é de confeitaria pode se sentir, né, aí abarcado, e eu vou tentar sempre dar um exemplo dentro de cada áreas. Então, vamos lá. A gente tem buffet fixo, que é aquele onde a empresa ela construiu a própria estrutura para que ele consiga fornecer um serviço de alimentação de qualidade. Afinal de contas, a estrutura é extremamente determinante para a qualidade daqueles alimentos que vão ser entregues. Segundo, a gente tem os buffets que são itinerantes, que são aqueles que trabalham bravamente levando toda a sua alimentação para fornecer numa estrutura que muitas vezes ele não sabe como é, né? Então, essa modalidade é assim, ó, quem trabalha com buffet itinerante é bem guerreiro, não que os outros não sejam. E aí a gente tem também confeitaria, catering ou catering, sei lá, Ana, que é fluente em inglês melhor, que é aquele buffet de suporte. É uma comida japonesa que você contrata, que ele dá suporte
ao buffet principal, né? Aqui no estado a gente tem, por exemplo, Vitória Oriental, super parceiro, ou food trucks, enfim. Então, são esses para a gente seguir. Então, vamos lá. Já vou falar da primeira cláusula. Então, antes de falar da primeira, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Cláusula, digamos que cláusulas são assuntos. Um contrato, ele é organizado em assuntos. Então, normalmente, você vai começar e o contrato tem lá sobre o objeto, que é sobre aquilo que está sendo vendido, comercializado. O cardápio de um evento. E aí, ele normalmente vai falar quando, como, para quantas pessoas. E essa cláusula, ela normalmente é organizada assim. Tem cláusula primeira do objeto. Aí embaixo vai ter parágrafo primeiro, parágrafo segundo, ou item 1.1, item 1.2. Então, quando a gente fala de cláusula, vamos lembrar que são temas. E por que eu estou falando dessa parte de organização? E é muito importante, antes de mais nada, que o seu contrato seja organizado, porque, por exemplo, se você fala de restituição de perdas e danos em cima. Aí em cima você está falando que recebe em 48 horas. Só que lá embaixo você também repete um pouco sobre isso e não deixa claro o prazo. Caso de interpretação dúbia, vai prevalecer o que for melhor para o cliente. Então, só para você lembrar que os assuntos do seu contrato precisam estar organizados. Outra coisa que eu vou frisar aqui, eu não vou falar de assuntos que são bons para qualquer contrato, porque eu já falei isso várias vezes. O objetivo hoje é realmente falar para buffet. Então, tem muita coisa interessante em relação à forma de pagamento, à cobrança, caso fortuito força maior, mas isso são questões gerais e realmente eu vou trazer algo específico para buffet. Então, vamos lá. Primeiro assunto relevante para quem trabalha com buffet. Sônia Delícia, seja bem-vinda aqui no Instagram. Estrutura. O seu contrato precisa falar sobre a estrutura. Se você é um itinerante, aquele buffet que viaja, né, que não tem um espaço, lá no seu contrato você precisa deixar muito claro que tipo de estrutura você precisa receber para você conseguir fornecer. A gente tem buffets que, assim, basta ter uma água corrente e um ponto de energia, que ele leva até a estrutura do zero. Mas a gente sabe que tem outros que precisam totalmente da estrutura do local. Então, a gente tem, por exemplo, a Anvisa 216, e a gente fez uma aula sobre ela, que ela fala como que tem que ser a estrutura lá de uma cozinha. Então, buffet itinerante, lá no seu contrato tem que estar escrito da seguinte forma, né? É de responsabilidade dos contratantes providenciar a estrutura com bancada impermeável, pia para higienização dos resíduos, cozinha com fogão, que tenha, que é mais? Com fogão, com mesa, com bancada, com 5 pontos de energia. Então, você tem que especificar o que você vai receber quando você chegar lá. Pessoal, só uma pausa. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só... vou compartilhar aqui no meu perfil. Além disso, pessoal, além do buffet itinerante, quem é o buffet, por exemplo, de doces, ele também precisa especificar que tipo de estrutura ele precisa encontrar no local. Hoje em dia é muito comum, principalmente aquelas empresas de naked cake, que elas finalizem a confeitaria no local, ou que é de doce e que finaliza a confeitaria no local. Então, se for o caso, precisa especificar. O catering, ou catering, né, aqueles buffets de suporte de igual forma. Então, uma comida japonesa, vai levar tudo pronto ou vai ter que fazer alguma coisa no local? Será que essa empresa vai poder entrar dentro da cozinha de um local que já tem um buffet fixo? Isso precisa ser alinhado. E, por fim, e o buffet fixo? O buffet fixo, ele precisa deixar claro quais são as regras para entrar dentro da cozinha dele. E isso é algo também que a norma exige. Então, é muito comum a gente encontrar em contratos de buffet fixo a seguinte expressão:
É proibido adentrar as cozinhas sob nenhuma hipótese, sob pena de não sei quanto. E normalmente o cliente, quando vê isso, ele assusta. Na verdade, ele está errado? Talvez um pouco, eu falei disso na outra. Ele está certo em proibir a entrada de qualquer pessoa na cozinha, mas ele poderia explicar melhor o porquê dessa proibição, tendo em vista que a cozinha é um ambiente profissional de risco e visando a não contaminação, só será permitido a entrada de profissionais devidamente trajados com seus EPIs, que tenham capacitação para estar dentro de um local que é uma cozinha que não é a cozinha igual a cozinha da sua casa. Normalmente é uma cozinha industrial. Então, isso significa que muitas das vezes é óbvio, o cliente não vai poder entrar, a noiva não vai poder entrar, mas desde que alinhado, né, esse espaço pode sim receber um buffet, né, tipo o Vitória Oriental, que acabou de entrar na transmissão do Instagram, que é comida japonesa, e ele normalmente vai precisar ali de um espacinho da cozinha do buffet fixo para ele poder atuar. A gente tem que lembrar que, embora existam, né, profissionais ruins, existem também bons profissionais e aí surge uma parceria legal. Bom, então beleza, já falei de estrutura, todo mundo tem que deixar claro o que ele precisa encontrar no local. A segunda, para buffet, eu falo que tem que deixar muito claro o que não está incluso. Então, às vezes o buffet é a polêmica da mesa mineira. Ele vende mesa mineira, mas ele não dá a mesa. Mesa mineira é o nome do serviço, tipo roda de boteco, roda mineira. E aí, às vezes, a noiva vai descobrir na semana que a mesa não está inclusa, que ela precisa contratar com a decoração. E aí que surge o problema. Então, é muito comum que o buffet não disponha de guardanapo de tecido, ele não vai dar. Ele não dispõe de suporte para bolo, suporte para doce. Às vezes ele até tem um doce no cardápio, mas o suporte é com o decorador. Service clean. Aí aquela polêmica, eu já ouvi a assessora falar assim, nossa, eu achei absurdo, eu pedi para o garçom limpar o chão e ele não quis, ele se acha muito importante. Gente, garçom não limpa chão porque a mão que toca em bandeja, em comida, não pode tocar no pano de chão sujo da cozinha. Então, a gente precisa conhecer antes de fazer as afirmações. Então, além disso, normalmente o buffet não arruma doce nas mesas, não arruma, enfim, outra coisa também. O buffet, normalmente, ele não dá o segurança, com exceção ao buffet que tem um espaço fixo, né? Ele normalmente dá um profissional que é segurança, mas os itinerantes, principalmente, o que eles fornecem é um recepcionista, é um assistente para fazer controle de entrada. Então, assim, você que é buffet, deixe muito claro o que está incluso e cuidado com as nomenclaturas. Porque aí você coloca lá, está incluso um segurança, mas na verdade esse cara fica na porta para fazer controle de entrada. Aí se dá um problema dentro do evento, tá lá que você vendeu um segurança. Então deixe muito bem claro que não tem. Eu falo que às vezes é mais importante do que tem. Bom, outra coisa que terceira cláusula que eu julgo muito importante para buffet é sobre a lista de atividades desenvolvidas no pré-evento. Aí entra aquela famosa polêmica. Os noivos vão cancelar o evento e eles acham que pelo fato de não ter tido festa, o buffet não teve custo nenhum. É assim que ele pensa. Mas espera lá, e as degustações realizadas? E as reuniões realizadas? E a visita técnica no espaço? E as consultorias, o suporte que foi dado, personalização de cardápio, né? Tanto eu falo aqui de buffet, tanto a parte de alimentação, confeitaria. Será que isso tudo não foi servido, que não teve seu valor? Será que essa empresa não teve custo para dar todo esse suporte? Aí que tá. Se você escreveu no seu contrato que você está entregando esses serviços, você vai receber por ele, porque você não vende só a comida na festa. A partir do momento que eu fecho meu contrato, que eu faço as reuniões,
que eu faço visita técnica, que eu faço a degustação, tudo isso também você está contratando comigo. E caso você não tenha a festa lá no dia, ok, mas pelo que eu fiz eu preciso receber. A questão é que na maioria dos contratos, muitos não falam dessas atividades pré-eventos. Então, aquilo que você não especificou, infelizmente, você vai estar dando por conveniência. Você não falou nada de degustação, mas deu. Aí o cliente desiste e fala, nossa, não, mas você deu o que você quis, não está em contrato que você ia dar, isso é conveniência da sua parte. Então, cuidado, não deixe de listar. É óbvio, a gente tem o próprio descritivo, mas isso é uma questão óbvia. Eu estou falando das atividades. Porque buffet, ele não só entrega comida, ele vende informação, ele dá consultoria, ele faz degustação, ele faz visita técnica várias vezes. E tudo isso é serviço desde que você conte, né, escreva que é. Já que a gente está falando disso, degustação. É imprescindível que esteja em contrato qual é o seu procedimento de degustação. É de graça? É pago, é descontado caso o cliente feche a festa. E aí muitas pessoas perguntam assim, Tainara, é errado eu cobrar a degustação? Eu falei, gente, não. Errado é você não deixar claro as regras do seu negócio. Então, degustação é uma polêmica, porque tem noivo que acha que é uma outra festa, que tem que levar várias pessoas e é um momento técnico de opinião. Então, é muito importante que você tenha isso em contrato. Então, pensa comigo. Se você e seu noivo vão ter ainda mais 2 pessoas para opinar, eu tenho 4 opiniões. Será que não é suficiente para decidir um prato? Então, assim, é muito importante que as empresas, principalmente confeitaria, deixem claro, olha, a degustação é cobrada, eu cobro X reais pelo meu kit. Se você fechar o desconto, se não fechar, vai ficar por uma boa degustação. Né? São Paulo, Rio, é muito comum. Eu estou no Espírito Santo, aqui é um pouquinho, assim, não é tão bem aceito a questão da cobrança. Mas eu falo que, independente da forma, deixe claro qual é a sua forma de atuar na degustação. Eu sempre oriento que esteja incluso no contrato uma degustação, ou antes ou depois do fechamento, no máximo 2, às vezes o cliente fechou, né, fez a degustação quando fechou, e depois mais perto do evento, que passou 1 ano e meio, se as coisas mudaram. Mas assim, eu acredito que no máximo 2 é suficiente. Se ela vai ser cobrada ou não, isso aí vai ficar a critério da empresa. E que tenha limite de pessoas, gente. Degustação é o casal, mais 2 acompanhantes no máximo, 1 para cada lado. E se exceder, tudo bem, dependendo da empresa, ela pode atender, mas se ela quiser cobrar, né, cobrar um valor por aquela pessoa, porque há de convir que a degustação é de fato um evento à parte. Aí a gente vai para a 5ª cláusula importante, só dando uma repassada, a gente já falou sobre a estrutura que tem que ter, qual tipo de estrutura que tem que ter lá no espaço, né? Ou quais são as regras que o espaço vai ter para receber um outro buffet dentro da sua estrutura. A 2ª cláusula relevante, aqui a gente está falando de assuntos, é sobre os itens não inclusos. A 3ª é sobre especificar as atividades desenvolvidas antes do evento, né, entre o fechamento do contrato e até a festa, que é a degustação, visitas técnicas, reuniões, consultorias, personalização de cardápio. A 4ª regra é sobre a degustação, que eu acabei de falar, e aí a gente entra na 5ª regra, que é sobre montagem e desmontagem. O buffet itinerante precisa colocar lá no contrato quantas horas de antecedência ele precisa para montar aquela festa. E também quantas horas ele precisa para desmontar no pós. E aí que a gente se depara com várias divergências, porque às vezes o espaço não vendeu o final de semana inteiro para os noivos, ele só vendeu o dia. E às vezes o buffet ele quer entrar um dia antes.
Aí tem que montar de madrugada. Então eu falo assim, gente, quem trabalha com evento, não é só buffet, principalmente decorador, se organiza para você trabalhar dentro das horas contratadas pelos clientes. Então, muitas das vezes, para isso, vai ter que trabalhar de madrugada. Vai ter taxa? Não vai ter? Você precisa pensar nisso. Deixar bem claro para o cliente que, para a montagem ser realizada, deverá ser disponibilizado local limpo e desimpedido com 12 horas de antecedência do horário marcado para o início da cerimônia, se a cerimônia for no local. Né? Então, de igual forma, a desmontagem acontecerá imediatamente após o término do evento, onde será necessário, no mínimo, 4 horas para proceder com essa atividade. Porque e aí, o espaço vai ficar aberto? Não vai? Eu vou poder desmontar no outro dia? Então, isso é uma coisa muito importante. Em relação à desmontagem, eu não tinha anotado aqui, mas eu vou colocar a parte de limpeza. É extremamente relevante que o buffet ele recolhe os próprios resíduos e limpe a sujeira que ele fez lá na execução, assim como os decoradores durante a montagem sujam bastante, mas eles limpam. Agora, não tem como faxinar, uma cliente minha disse isso, o espaço que ele não mantém o asseio mínimo, assim, aquela frequência mínima de manutenção da higiene. Então, uma coisa é eu limpar a sujeira que eu fiz, outra coisa é eu chegar no espaço que não está devidamente limpo. Então, por isso que eu falo, quem é buffet, antes de fechar qualquer contrato, vai fazer a visita técnica e vai conhecer esse lugar. Dependendo do jeito que é, melhor você nem fechar. Porque se a estrutura for ruim, se os proprietários não mantiverem uma higiene mínima de, tipo assim, manter controle de praga, né? Se for um local ao ar livre, tem que ter esse controle, tem que estar tudo certinho, vai influenciar certamente e pode, enfim, causar contaminação na hora de servir. Então, tem que fazer visita técnica para verificar quanto à questão da higiene do local. Então, em relação ainda sobre montagem e desmontagem, é muito importante que esteja especificado o que está incluso nessa montagem. As confeiteiras, muitas das vezes, não fazem montagem de doce na mesa, muito menos do doce na forminha. Então, o buffet, na maioria das vezes, ele não vai ficar mexendo em mesa, ele não vai ficar posicionando mesa. Então, assim, você faz montagem, mas o que é a sua montagem? Quais são as atividades que muitas das vezes não fica claro que isso não é da sua área? Então, isso é um ponto que você precisa deixar claro. Não está inclusa a montagem do cenário principal, não coloco maquete no local, não coloco doce em forminha. Tem buffet que ele vende o doce, mas ele não dá a arrumação do doce. Quem faz isso é o decorador? É a assessora? Não sei. Isso aí é um ponto que a gente acaba tendo que alinhar conforme o caso concreto. Né? Não existe assim, é obrigatório. Obrigatório é verificar as lacunas e dar soluções a elas. Continuando, então, sexta cláusula. Já falei da sexta, que é o que está incluso ou não. Sétima cláusula, controle de entrada. Tem que deixar muito claro em contrato se o buffet exige lista, se é convitinho, se é os dois, se é chancelado. Quem vai estar lá, né, na porta fazendo a recepção, se ele vai estar sozinho. É muito comum do buffet dispor de um profissional, mas ele ficar sozinho e depois os contratantes questionarem, não concordarem caso tenham excedentes. Então, assim, é muito importante que no contrato o buffet exija que tenha alguém de confiança dos contratantes que fiquem na entrada fazendo esse controle conjunto para que no final da contagem não haja divergência. Então, na maioria das vezes pode ser assessora ou alguém de confiança, né? É complicado você determinar que é a cerimonialista, porque tem cerimonialista que talvez não vende esse serviço de recepção. Tem alguns lugares que essas coisas são bem separadas. Mas o importante é que, primeiro, o buffet disponha de um profissional que vá fazer o controle de entrada.
Só que ele não pode estar sozinho, porque na maioria das vezes dá divergência. Então, ele precisa exigir que os contratantes disponham de uma pessoa de sua confiança para que faça esse controle conjunto, para que no final, em caso de eventuais excedentes, não hajam divergência quanto a isso. Para depois eu falar que foi o seu funcionário que colocou convidado a mais na festa. Isso é um ponto, assim, bem delicado, que na prática, às vezes, dá muita confusão se ele não for bem amarradinho. 2.8, bebidas e alimentos contratados à parte pelos contratantes. É aquela noiva que não fechou o espumante com buffet, mas quer levar dela, né? Ela mesma quer comprar, ela tem contato com o free shop, ou, né, a noiva, enfim, que às vezes quer colocar um food truck, outro tipo de comida, mas o problema maior sempre é em relação às bebidas. Se eu sou buffet, eu só vou fornecer bebida comprada à parte se as mesmas atenderem a minha orientação quanto à quantidade e qualidade. Por quê? É a hora que acaba o espumante no meio da festa e os convidados não entendem que isso não foi culpa sua. Foi o espumante que os noivos trouxeram. Isso pode trazer um impacto negativo gigantesco para a empresa de buffet. Então eu falo assim, ok, se você não quer fechar o espumante comigo, não tem problema, até porque normalmente essas bebidas, o buffet ele vai calcular o máximo possível, porque não pode faltar. Então, se não pode faltar quando ele fornece, por que quando você fornece pode faltar? Então, por isso que é importante que, ok, já que eu deixei que você comprasse, eu preciso que sejam no mínimo X caixas. E para te ajudar, sei lá, o buffet pode ver a questão de consignação. Agora, do contrário, eu não forneço. Por quê? Aliás, eu não vou servir, porque se for uma quantidade e uma qualidade ruim, isso vai afetar o buffet, gente. Ninguém vai entender que aquele espumante não é dele. Ele pode ter uma consequência gravíssima de repercussão, porque aquilo que foi fornecido junto com o dele não tinha a mesma qualidade. 2.9, não tem como deixar de falar, por mais que eu já falei disso várias vezes, que é sobre a Lei 13.106 de 2015, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, transformando em crime o que era apenas ato ilícito. E eu estou falando de fornecimento de bebida para menor de idade. Ou seja, o contrato de buffet ele tem que fazer menção que desde já toda a sua equipe está orientada a não fornecer bebida para menor de idade, né? E aí é importante que o buffet tenha junto à sua equipe um termozinho onde de fato ele orientou os garçons, porque a corda vai estourar para o lado mais fraco, coitado do garçom, sempre a culpa é do garçom. Sumiu uma coisa da festa, a culpa é do garçom. Então, assim, principalmente nessa questão de consumo de bebida por parte de menor, por mais que os responsáveis são os donos da festa, né? Se ficar comprovado que foi um garçom que forneceu a bebida para o menor, ele vai ser no mínimo responsabilizado. E as empresas respondem pelas pessoas que atuam em seu nome, né? Eu, assessora, pelas minhas assistentes, e os buffets pelos seus garçons. Então, realmente, não só apenas tem contrato, como tenha o procedimento interno junto à sua equipe, onde ela é orientada a não fornecer em hipótese alguma. E aí a gente pede para os contratantes que providenciem uma estratégia para evitar que eles consumam, mas nós não somos responsabilizados caso eles usem, né, de artifício para violar essa proibição, que muitas vezes o menor pede para que o maior pegue, mas fique realmente ciente quanto a isso. E por fim, 9 horas, ai que ótimo, eu quero que ela fique no máximo em 40 minutos. Não é uma cláusula, mas é um procedimento que tem que nortear o contrato inteiro, que é sobre documentar tudo que foi informado, gente. Tem gente intolerante? Você tem alguém que é intolerante? Tem preferência alimentar? É vegano? É vegetariano? É adventista? O contrato ele tem que ter também um formulário
onde o cliente vai responder para depois, no meio da festa, não ter uma intoxicação porque o noivo comeu o camarão, mas ele não te falou que ele era alérgico. E às vezes é assim, é alérgico grau master. É muito difícil a pessoa que é alérgica não mencionar. Eu falo porque eu, enfim, né, já trabalhei com buffet e tudo, sou assessora. Então, normalmente o alérgico ele já é alerta, mas não deixe de ter um documento onde você vai extrair essas informações e elas vão anexo ao contrato, porque não é só pensando numa situação extrema de um alérgico comer um camarão, mas pensa no meio da festa virar e falar assim, nossa, minha mãe é vegetariana e ela não está comendo nada porque a maioria tem carne. Jura que não daria para pegar uns itens e tirar a carne? É uma coisa que, desde que informado, não dá trabalho. Só que não tem como adivinhar e mudar no meio da festa. Então, às vezes, você vai perder a qualidade no atendimento, porque você, sim, a obrigação é sua, né? Buffet, parte de confeitaria, não extraiu dos clientes todas as informações. O que ele gosta? Às vezes ele tem história com o macarrão da avó. Por que não botar ali um macarrãozinho, fazer alusão a essa avó? Né? Às vezes tem alguém da família que é adventista, né? Professa uma religião que não come determinados alimentos, é vegano. O que custaria, às vezes, agradar, né, aquele convidado? Às vezes é o pai, alguém do núcleo familiar. Então não custa, desde que informado. Só que se você não perguntar, às vezes eles não vão falar. Às vezes eles não vão pensar que existe essa possibilidade e você vai perder uma oportunidade comercial, às vezes, de criar uma ilha específica que seja toda vegana para esses convidados. Então, passei pelas 10, óbvios que não, que não são só essas, mas foram as que eu escolhi para falar. Então, eu vou recapitular rapidamente, né? Então, primeira cláusula sobre estrutura, segunda sobre itens não inclusos, terceiro sobre a lista de atividades que são desenvolvidas do fechamento até o pré-festa, né? Antes do evento acontecer. Regras quanto à degustação tem que estar no contrato. Sobre a montagem, tanto quanto ao horário, período que você precisa, quanto ao que está ou não incluso. Se você não monta as coisas na mesa, não monta doce, isso tem que ficar claro. Sobre controle de entrada, que é super divergente, fornecimento de bebidas e alimentos à parte, Lei 13.106 de 2015 e, por fim, essa parte de registro. Então, vai ficar gravado sim, Rejane. Então, se você acabou de chegar, eu vou fechar essa live e é só voltar para assistir. Ela está com 33 minutos, consegui rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar nos comentários, enfim. Compartilhe com as pessoas que são de buffet. Na descrição, na descrição eu coloquei também as outras aulas que a gente fez. Tem aula junto com a Ana, que a gente falou sobre qualidade, segurança, falamos também sobre a Anvisa 216, teve um vídeo curtinho de dicas, enfim, teve bastante coisa que é só clicar e a gente vai estar com o nosso treinamento segunda-feira, que até então estava com a turma fechada, mas amanhã a gente vai bater martelo, se a gente vai ampliar um pouquinho para receber outras pessoas. Beijo, vou encerrar aqui no Instagram, e vou encerrar também no Facebook